Bem, vamos falar agora de algumas particularidades aqui do advérbio, né? Vamos tentar explicar algumas coisas, o uso do advérbio, enfim, vamos ver aqui algumas coisas bem interessantes. Primeiro, na língua portuguesa, existem vocábulos que ora aparecem como advérbios, ora como pronomes, adjetivos e numerais. Então, para se determinar a classe morfológica a que pertencem tais palavras, deve-se levar em conta os seguintes critérios. Isso aí é a mesma explicação que eu dei no início desse curso, desse módulo, né? Porque é o seguinte, pessoal, olha só. Eu vou tomar aqui como base o substantivo. O substantivo, ela é uma palavra base e algumas palavras ou algumas classes gramaticais vivem, né, digamos assim, se apoiam no substantivo para existir ou para ter alguma função. Dentre essas classes, nós temos o artigo, o numeral, o adjetivo e o pronome. Se você tirar o substantivo, essas classes deixam de existir. Por quê? Porque o numeral, ele modifica o substantivo quantitativamente, como nós já vimos, né? Da ideia de quantidade, de ordem. O adjetivo qualifica o substantivo, o artigo determina ou indetermina o substantivo e assim sucessivamente. Veja que todos eles estão apoiados no substantivo. Quando eles deixam de estar apoiados no substantivo, eles se tornam substantivo. Aí é o caso de nós termos pronome substantivo e pronome e numeral substantivo. Ou seja, quando eles deixam de se apoiar no substantivo e eles mesmos exercerem a função de substantivos, ok? Ou seja, palavras substantivadas. Ou a classe sendo sem precisar acompanhar o substantivo. Entendeu, pessoal? Então, eu quero que você atente para essas palavras. Isso aqui é interessante na questão da concordância nominal, certo? Sempre você vai levar em consideração aí, ó, essas palavras, o artigo, o numeral, o adjetivo e o pronome. Geralmente, quando eles têm função adjetiva, ou seja, de acompanhar o nome, eles têm que existir um substantivo para eles se apoiarem. E eles vão concordar sempre em número, em gênero e em número com este substantivo, ok? Agora, se eu tenho um advérbio, o advérbio nós vimos que é uma palavra invariável que modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo e de um próprio advérbio. E é importante que você memorize isso. Pessoal, é importante que você memorize a funcionalidade das classes gramaticais e não as palavras que a formam, porque como nós estamos vendo aqui, elas, ora vão aparecer como advérbio, ora vamos aparecer como pronome, ora vão aparecer como adjetivo, numeral. E hoje em dia, as bancas elas estão trocando estas posições para que você para saber realmente se você entendeu o conceito. Então, preocupe-se com o conceito e não em decorar ou memorizar o que é cada uma delas. Você quer ver um exemplo? Olha só, eu digo assim, ó, este livro é caro. Confere? E eu digo assim, ó, estes livros custam caro. Pergunto para você, no primeiro caro, qual é a função morfológica de caro? E no segundo caro, qual é a função morfológica do segundo caro? Vamos aqui partir desse princípio, pessoal. Olha só, aqui eu tenho o seguinte. Esse caro aqui está se referindo a quem? Quem é que ele está modificando, qualificando, alguma coisa assim. De quem é que ele está falando? Ele está se referindo a livro, né? Não é o livro que é caro? Opa! Agora vamos analisar. Livro é o quê? É um substantivo. Ah, livro é um substantivo, pronto. Se livro é um substantivo, então esse caro tem que ser uma dessas 4 classes gramaticais aqui, ó. Certo? Então, olha só. Pessoal, é artigo? Não. É numeral? Não. É pronome? Também não. É o quê? É um adjetivo. Então, a função morfológica deste caro é adjetivo. Veja, está se referindo a quem? Ao livro. Agora, vamos verificar aqui esse caro. Estes livros custam caro. Pessoal, olha só. Outra coisa aqui, ó. Se eu dissesse assim, ó, se eu quiser, já que ele está se referindo aqui a um substantivo, vamos colocar isso aqui para o plural, ó. Estes livros são caros. Olha aí, ó. Estes livros são caros. Veja, se eu coloco isso aqui para o plural, o que acontece com esse? Também vai para o plural. Por quê? Porque esta palavra se refere a este aqui, ó. Agora, olha isso, ó. Mesma frase, ó. Estes livros custam caro. Pergunto para você, este caro aqui tem alguma relação com o livro?
Não, pessoal, não tem relação com o livro, tem relação com o verbo custar. Ele está modificando é o valor do verbo. Então, nesse caso, ele modifica um verbo. Está aqui, ó. Quem é que faz isso? É o advérbio. Então, aqui no caso, ele é um advérbio. E como é que eu sei isso? Pessoal, observa aqui o livro, aqui, ó, o livro está no plural, caro está no singular. Só isso já dá para eu saber que livro não se refere, que caro não se refere a livros, mas sim ao custo, ao verbo custar, ok? Vamos mais um exemplo aqui, ó. Havia bastantes alunas no evento, não é isso? Beleza? Elas falavam bastante. Vamos lá. Vamos lá. O que eu quero saber aqui é a palavra bastante. Nesse caso aqui, pessoal, esse bastante, qual é a classe gramatical dele, né? Qual é a classe gramatical dele? Olha só, eu tenho aqui, ó, bastante está se referindo a quem? Alunas. Observa que está concordando com alunas. Pessoal, alunas é que classe gramatical mesmo? É substantivo, não é substantivo? Beleza, se é substantivo, só pode ser artigo, numeral, adjetivo ou pronome. Pronome não como é que se diz? Adjetivo não é, numeral também não é, artigo não é, só pode ser o quê? Pronome. Veja que bastantes, olha só, bastantes está concordando com alunas. E está no plural, então nunca poderia ser advérbio, porque o advérbio não sofre flexão de número, ele só sofre flexão de quê? De grau. Então aqui eu tenho o quê? Um pronome. Observa, estou me referindo a um substantivo. E aí a gente entra nessa classe aqui, ó, nessa teoria aqui, ó. Eles falavam bastante, presta atenção. Eles falavam, beleza, eles falavam. Agora, bastante, observa que bastante está modificando quem, pessoal? Está modificando o verbo. Ó. Elas falavam bastantes? Não. Elas falavam bastante. Esse bastante está modificando o valor do verbo. Quem modifica o verbo é o advérbio. Portanto, aqui é um advérbio. Mais um exemplo aqui, ó. Ela usa meias verdades. Ela está... Opa, faltou um acento aqui. Ela está meio adoentada. Nossa, meio adoentada, isso pode? Pode. Olha isso, ó. Veja só. Ela usava meias verdades. Pessoal, ela usava meias? É meias de usar? Não, pessoal, não é meias de usar, não. Né? Verdade é o quê? Verdade é um substantivo, não é isso? Opa, e esse meias está se referindo a quem? Está utilizando, substituindo. Na verdade, o correto seria verdades, né? Então, ela usa meias verdades. Olha só, substantivo, meias tá modificando esse valor aqui, ó, de verdade. Verdade não é substantivo? Tá aqui, ó. Então, se verdade é substantivo, esse meias só pode ser um desses aqui, ó. Meias é adjetivo? Não. Meias é pronome? Não. É artigo? Não. Ele está dizendo aqui, o que essa frase está querendo dizer? Que ela usa metade da verdade, né? Não é a verdade toda, são metades das verdades. Então, nesse caso, como está no sentido de metade, qual é a classe gramatical que dá esse sentido de quantidade, metade, fração? Qual é? Numeral. Então, esse meio aqui, ó, é um numeral. E observa, concordando com o substantivo. Beleza? Então, sempre concordando com o substantivo. E outra, olha só, está totalmente, ó, está no feminino e ainda está no plural. Ou seja, mudança de gênero e mudança de número. E o advérbio, ele é invariável em relação ao gênero e ao número. Agora, olha isso aqui, ó. Ela está meio adoentada. Está correta essa colocação? Está. Adoentada, né? É um adjetivo, não é isso? Adjetivo. Pessoal, quem é que modifica o adjetivo? Olha ele aqui, ó, advérbio, ó, modificando o adjetivo. E olha uma outra coisa, ó. Veja que ele fica invariável. Então, aqui é um advérbio, ele fica invariável. Qual é o sentido disso aqui? Ela está mais ou menos adoentada. Aqui ela usa meias verdades, metade das verdades. Não usa as verdades todas. Aqui ela está meio adoentada. Então, ele não vai fazer a concordância. Por quê? Com adoentada. Por quê? Porque, na verdade, ele é um advérbio e o advérbio ele é invariável em relação ao número e à pessoa. Muita atenção para isso. Só para finalizar aqui esse raciocínio, ó, o próximo capítulo será o último. Outro, fiquei próximo ao local do acidente. Então,
Qual é o próximo capítulo? Esse, próximo. Esse próximo aqui está se referindo a quem? A capítulo. Capítulo é o quê? Substantivo. Muito bem. Se capítulo é substantivo, então esse próximo só pode ser uma dessas classes gramaticais aqui, ó. Artigo, numeral, adjetivo ou pronome. Pessoal, é artigo? Não. É numeral? Não também. É pronome? Também não. Então é o que, pessoal? Ele é um adjetivo. Então veja, é o próximo capítulo, né? Primeiro, aliás, o capítulo seguinte, né? Fiquei próximo do local do acidente. Olha só, eu fiquei próximo. Ficamos próximo do local. Eu poderia dizer, fiquei próximo, ficamos próximo. Esse próximo aqui, ó, está modificando o sentido de quem? Do verbo. Então, é o quê? É um advérbio. Tanto eu posso dizer, ó, se eu quiser colocar isso aqui no plural, ó, os próximos capítulos serão melhores. Ó, veja que automaticamente eu concordo aqui com o substantivo. Mas se eu colocar o plural aqui, ó, ficamos próximo do local, né, do acidente. Nesse caso, ficamos próximo, ficamos ali naquele local que está próximo do local do acidente. Entendido, pessoal? Então, essa aula só foi para você saber diferenciar um pouquinho as classes gramaticais e entender, né, essa base. Entenda essa base que vai ficar bom para você trabalhar muitas coisas, certo? O substantivo segura o artigo, o numeral, o adjetivo e o pronome. E o advérbio modifica o verbo, o adjetivo e o próprio advérbio. Então, até a próxima aula.